Bom, bom dia a todos. Só um segundo para eu... Aqui, pronto. Bom dia a todos. Meu nome é João Felipe da Silva Cavalcante. Eu sou graduando do curso de Engenharia de Controle e Automação. Estou aqui para apresentar o meu projeto final de curso, cujo tema é a containerização e gerenciamento de aplicações industriais na arquitetura orientada a microserviços para a indústria 4.0. Meus orientadores foram o mestre Ricardo Pasquati e o professor Dr. Eduardo Paciência. Gostaria de agradecê-los por toda a orientação durante o desenvolvimento do trabalho. Gostaria de agradecer o professor Leopoldo e o Márcio também pela participação na banca. Vamos lá. Tá, esse aqui é o cronograma que vamos seguir. Ricardo, se você puder mutar o microfone, por gentileza. Obrigado. Esse aqui é o cronograma que vamos seguir durante a apresentação. Esse trabalho está inserido dentro do contexto da indústria 4.0, onde as máquinas industriais elas estão ficando cada vez mais inteligentes e, com isso, surge a necessidade de uma melhor arquitetura nos seus sistemas ali de software, melhorar, fazer com mais atenção sua aplicação, né, porque começa a ficar mais complexo. Então, surge essa necessidade de ter sistemas e aplicações um pouco mais bem trabalhadas, né? Começando aqui pela metodologia. O trabalho ele foi realizado na arquitetura de uma planta piloto industrial, que está localizada no laboratório do GASE. Aqui no lado direito na imagem está essa planta industrial, né? Aqui do lado direito da imagem temos o painel elétrico, que é onde fica armazenadas as Raspberry Pis que hospedam esses serviços que serão containerizados. Do lado esquerdo aqui tem os reservatórios da planta. A planta ela bombeia líquido desse reservatório da parte inferior para um dos reservatórios da parte superior, sendo um de acrílico e um de inox. Esse de inox ele é pressurizado. Tá? Essa planta ela conta com 4 variáveis de controle, sendo nível, vazão, pressão de linha e pressão de reservatório. Aqui do lado direito também a gente consegue ver a parte traseira do LCD. Quando a gente fecha essa tampa do painel elétrico, ele tem um monitor de LCD, onde é possível verificar a operação da planta. Essa planta ela conta com uma arquitetura orientada a microserviços no seu sistema de controle ali, né? A maior parte desses serviços foi construída em Node.js, utilizando o framework Molecular.js. E essa arquitetura orientada a microserviços, ela é uma arquitetura de software onde se divide um sistema em serviços independentes, ali, trazendo algumas vantagens. Agora eu vou explicar um pouco melhor sobre uma arquitetura de microserviços. Aqui do lado direito, a gente tem uma imagem simplificada da arquitetura da planta, né? Utilizando o Molecular.js. Nessa arquitetura, nós temos vários nós, como vocês podem ver aqui. Cada nó desse, ele é um serviço sendo executado. Esses serviços, eles se comunicam através de um transporter, que é um message broker. Hoje, na planta, a gente utiliza o NATS para essa comunicação. É possível invocar os serviços diretamente através desse transporter, mas boa parte das rotinas que existem hoje, elas são invocadas utilizando o LabVIEW, que consome através do serviço de API. API sendo uma interface de aplicação, nesse caso, o nosso serviço, ele é uma API de requisições HTTP, que segue o padrão REST. Aqui do lado esquerdo temos um padrão dos endpoints aqui, como eles são organizados. Basicamente, é organizado pelo recurso ali, tendo o serviço, e posteriormente pode adicionar, pode ir especificando mais esse endpoint, né, pegando ali, tipo, colocando ali uma funcionalidade do serviço, né.
Cada Raspberry ela pode hospedar múltiplos serviços, mas sempre tem que ter um cuidado ali de não sobrecarregar o hardware daquela Raspberry, né, colocando muitos serviços. E o sistema de microserviços, ele vem se tornando muito popular, porque ele traz algumas vantagens, né? Sendo elas, ele pode ser escalado com muita facilidade. Como os serviços são independentes, eles conseguem ser escalados horizontalmente. Ou seja, é possível replicar esses serviços para conseguir atender uma certa carga. Então, se necessário, dá para fazer essa replicação aí e ele consegue atender melhor. Ele traz uma melhor manutenção também desses serviços, porque como os serviços são menores e independentes, então é melhor o código acaba sendo menor, um pouco mais organizado, é melhor para testar também, porque você consegue testar cada módulo ali de forma independente, mas também traz uma desvantagem ali, que inclusive a gente tinha esse problema na arquitetura anterior da planta, que é a complexidade. Conforme começa a aumentar o número de serviços, começa a ficar um pouco complicado de gerenciar esses serviços, né? E ter visão do que está acontecendo. Então, eu diria que o maior ponto negativo dessa arquitetura é a complexidade. Durante o desenvolvimento do trabalho, a gente implantou o uso de um repositório de código, o escolhido foi o GitHub. Para qualquer tipo de desenvolvimento, eu acho que uma ferramenta ali de repositório de código é essencial para o desenvolvimento, traz algumas vantagens, como persistências do código, então a gente vai ter ali uma cópia ali principal do código, que vai ser o que está sendo utilizado em produção. Então, caso necessário no desenvolvimento ali, o desenvolvedor pode realizar alterações no código em que ele está desenvolvendo, mas nunca será publicado na versão principal antes de ser totalmente testado, verificado se está estável e coisas do tipo. Coisas que aconteciam na arquitetura anterior, né? Alguém podia ali fazer mudar alguma coisa no código diretamente na Raspberry e acabar esquecendo, então não validando. Também foi implantado o versionamento através das tags, que é uma função do repositório de código GitHub, que seriam como se fossem labels, esqueci a palavra, mas você consegue identificar ali as versões através de uma etiqueta, né? Seria uma etiqueta. Então, agora é possível versionar os códigos. Isso é muito bom porque traz um histórico ali de como o código está evoluindo e, caso necessário, dá para voltar algumas versões aí se tiver algum problema nas versões mais atuais. Ele também permite o desenvolvimento conjunto, então mais de um desenvolvedor consegue atuar no mesmo código. E, para mim, aqui o mais importante é que ele é auditável. Então, dá para verificar ali todas as alterações e também quem que alterou, né? Então, isso é muito importante. Aqui na frente também temos um modelo bem parecido com o que vai ter em todos os outros serviços, sendo o mais importante aqui o Dockerfile, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Beleza, por que a gente quer containerizar os serviços, né? E o que é um container? Eu vou começar falando dos containers aqui. A gente pode imaginar o container como se fosse uma caixa que isola a sua aplicação dentro de um ambiente. Sendo que você pode adicionar várias dependências, todas as dependências da sua aplicação ali naquele ambiente. Então, depois de configurado, ele pode ser executado sem nenhuma dependência, né? Além disso, ele é multiplataforma, então desde que a máquina tenha aquela ferramenta de containerização, ela vai ser capaz de executar o seu serviço. E é possível fazer um paralelo ali com máquinas virtuais, que é algo bem parecido, com a diferença de que máquinas virtuais, para cada máquina virtual, ela vai precisar de um sistema operacional. Então, ela acaba ficando um pouco menos performática. Enquanto a containerização, todos os containers dividem um mesmo sistema operacional ali dentro da máquina hospedeira, né? Aqui do lado a gente tem um exemplo de como fica organizado, sendo cada app aqui, A, B, C e D, um container, compartilhando um mesmo sistema operacional. Então, além desse gerenciamento de dependência, ele traz uma vantagem que é a replicação, que é bem parecido ali com
questão do microserviço, como cada container é independente e independente e isolado, ele também pode ser replicável. Então, caso surja a necessidade, você pode escalar ele horizontalmente, ou seja, replicar vários containers para atender a sua carga. Ele é de fácil implantação também. Apesar da configuração do container em si exigir um conhecimento técnico, isso é um pouco mais complicado, depois de configurado, a implantação é muito fácil. A partir de um comando, você já disponibiliza o seu container e o seu serviço ali, ele já está pronto para receber requisições. Eu trouxe aqui também uma funcionalidade que ele tem, que é a reiniciação automática. Porque na arquitetura anterior, isso era uma dor que existia, né? Porque nem o Node, nem o Raspberry em si, ele possui essa ferramenta de reiniciação nativamente, né? Então, para reiniciar um serviço depois de acontecer algum tipo de catástrofe, desligar a planta, uma queda de energia, ou mesmo no primeiro momento ali que você ligou a planta, era necessário usar ferramentas externas para gerenciar isso, o que acabava trazendo um esforço a mais ali no hardware da Raspberry, ter que instalar mais ferramentas, ter mais dependências e tal. Então, basicamente foi por esse conjunto aqui de vantagens que a gente escolheu pela containerização, né? A ferramenta que a gente decidiu para usar aqui no projeto foi o Docker, e um outro ponto também que eu esqueci de comentar é a segurança. Como ele é isolado, então ele tem uma rede isolada ali, ele aumenta a segurança. Para se conectar num container, precisa ser feita uma série de configurações, então traz essa segurança ali para se conectar nele. Beleza. Um dos objetivos aqui dessa nova arquitetura é disponibilizar uma prateleira de serviços, né? Como se fosse um marketplace, onde qualquer máquina autenticada poderia ali, sempre que necessário, acessar um repositório com as imagens, fazer o download dela e disponibilizar um serviço ou um container ali on demand, né? Quando ela precisasse. Então, para isso, foi utilizado aqui 3 componentes do Docker, né? Sendo o Docker Image, ele é um arquivo, ele não chega a ser um arquivo, ele é como se fosse uma foto da sua aplicação em um determinado momento, junto com as dependências dela. E para você criar uma imagem, existem várias formas. A escolhida para o nosso trabalho foi o Dockerfile. Ele é um arquivo de instruções que vai instruir como a imagem será construída, instalar todas as dependências necessárias, e como ele é um arquivo, ele mantém um histórico. Como eu comentei ali atrás no repositório de códigos, a gente consegue publicar esse Dockerfile no nosso repositório de código e sempre manter o controle ali do que está em produção e quais foram as configurações utilizadas para aquele container, para aquela aplicação. Em conjunto com isso, a gente utiliza o repositório de imagens do próprio Docker Hub, que eles disponibilizam, né? Ele é algo semelhante ali com o repositório de código, é onde você publica as imagens e você pode acessá-las remotamente. Então, depois de criada uma imagem, a gente disponibiliza ela no Docker Hub e uma máquina autenticada pode fazer o download ali quando necessário. Mas um ponto que a gente que escolhemos o Docker aqui é porque ele é uma das ferramentas mais antigas aí do mercado dessa área de containerização. Então ele tem ampla documentação online, então isso ajuda muito o desenvolvimento. Ele é muito documentado, ele é muito utilizado também, então ajuda bastante. E além disso ele é gratuito, né? Ele tem uma versão premium, mas a gratuita já nos atende. Durante o desenvolvimento do trabalho, a gente desenvolveu esse processo novo de deploy, onde vai ser o deploy desde o desenvolvimento ali da aplicação até a disponibilização dele ali no repositório de imagens e, eventualmente, sua execução em uma máquina. Começando aqui pelo GitHub, a gente, após finalizado ali, após desenvolvido a aplicação, ela vai ser inserida na branch ali que fala, né? O GitHub ele é dividido por branches, então você tem várias versões do código. Então, comumente ali o que é utilizado é ter uma dessas branches como a principal e é o código que estaria no ambiente produtivo, né? No ambiente de produção.
Então, uma vez terminado o desenvolvimento e os testes, ela é inserida nessa branch principal, junto com o seu Dockerfile. Já é uma boa prática ali, após finalizar, já construir a imagem através desse Dockerfile e publicá-la no repositório. E aí, quando necessário, pode baixar a imagem e disponibilizar o container ali e deixar no serviço disponível para ser utilizado. Caso não tenha a imagem publicada, a qualquer momento é possível baixar ali do repositório esse Dockerfile, construí-la e publicá-la novamente. Uma pequena desvantagem desse processo é que qualquer alteração, mesmo que pequena no código, vai ser necessária passar por todo esse processo de deploy novamente. Então, uma pequena alteração ali seria necessário criar um novo Dockerfile, construir uma nova imagem e fazer o deploy novamente. É uma pequena desvantagem, que é um processo um pouco mais burocrático, mas também pode ser visto como uma vantagem, porque isso impede que o código seja alterado ali em produção, trazendo mais estabilidade para o seu código. O repositório de imagem ele é remoto, então pode ser acessado de qualquer lugar, desde que a máquina esteja autenticada. Acho que isso... Além disso, também tem uma funcionalidade que a gente acabou utilizando durante o trabalho, que é o Docker Compose. Ele é um arquivo de instruções para implantar diversos containers simultaneamente. Então, nesse caso aqui, a gente utilizou para implantar réplicas do serviço de controle. Foram 4 containers para atender as 4 malhas da planta. Mas ele também poderia ser utilizado num cenário onde você quer fazer a implantação de toda a arquitetura de uma vez só. Então, você poderia construir ali todos os containers de serviço nesse arquivo de Docker Compose e disponibilizar de uma vez só a arquitetura inteira. Nesse processo aqui, nesse momento aqui, já tinha melhorado bastante a arquitetura, só que ainda trazia alguns problemas bem graves, que é o gerenciamento desses serviços, assim como a observabilidade. Então, se você quisesse observar a operação de um container, ou disponibilizar um novo container, ou mesmo remover um container ali que pode estar dando problema, ou um serviço que você não precisa mais, era necessário acessar a Raspberry manualmente, que além de não ser eficiente, é um pouco complicado, então precisa de um pouco de conhecimento. E também teria a questão dos logs, que você só conseguiria visualizar os logs que aconteceram depois do momento em que você acessou. Então, tudo que aconteceu antes de você acessar, você não teria esse acesso, né? Então, você não conseguiria verificar algum erro que aconteceu depois dele ter acontecido, né? Para resolver isso, implantamos uma ferramenta chamada Portainer, que o objetivo dela é exatamente esse, é fazer o gerenciamento dos containers, né? Utilizamos 3 componentes dessa ferramenta, que é o Portainer GUI, que é uma interface de usuário ali bastante amigável para fazer toda a interação com containers, o Portainer Server, que é a aplicação que realiza o gerenciamento desses containers, e o agente. O agente ele é responsável por conectar máquinas externas com a máquina hospedeira do Portainer Server. Aqui a gente escolheu o Edge Agent, porque ele é mais indicado para arquiteturas de internet das coisas como a nossa e para computação em borda. Além disso, ele também traz mais segurança, porque no caso do Edge Agent, a conexão é feita das máquinas externas para a máquina hospedeira aqui, como vocês podem ver através da porta 8000, para a máquina hospedeira do Portainer. Dessa forma, todas as medidas de segurança podem ser implantadas na máquina do Portainer Server, de forma que apenas as máquinas que estão conectando vão respeitar essa segurança. Então, você tem todas as medidas de segurança centralizadas em um local só. E isso ajuda bastante o gerenciamento e tal. Para fazer essa conexão, cada máquina, como vocês podem ver aqui, vai precisar de um container hospedando o Edge Agent, que vai ser responsável por essa conexão. Ele faz essa conexão através da porta 8000. Ele fica requisitando aqui no Portainer Server tanto para enviar dados da sua máquina, o que está acontecendo com seus containers, como também verificando se existe alguma rotina para ser executada nesses containers. O Portainer Server ele vai fazer uma conexão unilateral ali com a Portainer GUI para disponibilizar todas essas informações.
e ele é remoto. Hoje, ele só está disponível na intranet do laboratório, mas desde que seja respeitado algumas medidas de segurança ali para publicá-lo, é possível publicá-lo na internet e acessar a planta de qualquer lugar, né, desde que tenha acesso à internet. Eu vou partir aqui para os resultados. Quando você acessa a ferramenta Portainer, você pode acessar ali uma aba com os ambientes. Aqui na aba de ambiente vai ficar cada Raspberry segregada por um ambiente. Então, aqui são algumas das Raspberries que temos na planta. Aqui já conseguimos ver um resumo de quantos containers estão ligados, quantos estão desligados, o número total de containers nessa máquina, as imagens que ele tem baixada e também aparece o volume. Volume, no caso aqui do container, eu não comentei anteriormente, é quando a máquina possui ali alguma informação que ela quer armazenar. Então, o Docker cria esses volumes e armazena essa informação lá. Além disso, ao acessar um desses containers, é possível você realizar diversos tipos de interações com os containers, como fazer o deploy, né, implantar novos containers, remover algum container, observá-los, pausar ou parar quando necessário. Não sei, você está ali, está verificando remotamente e vê que algum dos containers travou, algo do tipo, você pode reiniciá-lo também para ver se resolve. Então, é bem interessante essa funcionalidade. Aqui temos nosso repositório de imagem. Depois que a gente criou todos os serviços, a gente containerizou todos os serviços, né? A gente criou a imagem para todos os serviços construídos em Node que tinha na planta até o momento e disponibilizou ele versionado aqui nesse repositório, né? Desde que autenticado, porque é um repositório privado, qualquer máquina autenticada ela pode acessar e baixar a imagem. Aqui é uma outra ferramenta muito interessante, eu tinha comentado um problema ali na questão de observabilidade de logs. Essa é a ferramenta de visualização de logs do Portainer. Ela armazena na máquina hospedeira todos os logs que aconteceram dentro dos containers, então você pode vir aqui e acessar qualquer log desde o momento em que o container foi implantado pela primeira vez. É interessante também avisar que não importa se você, desde que você não tenha removido o container, se você desligou e ligou novamente, reiniciou, ele vai manter esses logs aí, então qualquer problema que der durante a execução ali de alguma rotina, dá para vir aqui e verificar. Ela oferece também uma funcionalidade aqui de pesquisa, para pesquisar palavras-chave, e também é possível baixar os logs ou copiá-los se quiser, não sei, talvez utilizar em um trabalho ou enviar para alguém, né, se necessário. Aqui é a aba de monitoramento de hardware, consumo de hardware. Então, aqui dá para ver quanto de hardware os containers daquela máquina estão consumindo. Então, aqui o que eu acho mais importante é o uso de memória e de CPU. Por aqui dá para identificar se algumas das RESPs está tendo um estresse muito grande, o que indicaria ali uma necessidade ou de acabar melhorando, trocando aquela placa por uma mais potente, ou talvez remanejar os serviços para diminuir a carga nessa RESP. Então, isso aqui é uma funcionalidade bem legal também que traz o Portainer. Aqui é a disposição final dos serviços, como a gente organizou cada serviço em sua respectiva Raspberry. Vale notar que cada Raspberry possui um container executando o Edge Agent, justamente para fazer a conexão com o Portainer Server. Enquanto a Raspberry 6 aqui, ela vai ter a instância do Portainer Server sendo executada, então ela não precisa do Edge Agent, porque ela já está conectada com o Portainer Server ali. Vale notar também que a gente escolheu por deixar ela sozinha, porque ela é um serviço que vai ser bastante acessado, então o quão mais performático for, melhor. Realizamos um teste de carga também para comparar a performance da arquitetura utilizando container versus utilizando a aplicação diretamente na Raspberry através do Node. Foram disparadas requisições no serviço DAC, que é o serviço de Data Acquisition da planta, durante 120 segundos.
tem aqui embaixo nesse gráfico mostrando o período total que foi utilizado. Para esses testes foi utilizado a ferramenta K6, que serve para fazer justamente testes de cargas, em conjunto com o Grafana, para criar esse dashboard aqui que a gente está visualizando. Foi utilizada apenas uma máquina virtual para fazer essas requisições, porque atualmente a arquitetura ela não suporta chamadas concorrentes, então precisa ser uma chamada por vez, né? E desse gráfico aqui, dessa tela que eu estou mostrando para vocês, o resultado mais importante, eu diria que é o tempo de resposta aqui médio do serviço, né? A gente pode ver que, à primeira vista, assim, parece que o Node ele teve uma performance um pouco mais baixa, porque o tempo de resposta médio foi um pouco maior, mas vale lembrar que outliers, ou seja, requisições que levaram mais tempos do que o esperado, assim, que saíram muito do tempo médio que ela costuma responder, acaba influenciando muito na média aqui, jogando para cima. Aqui mesmo no gráfico a gente pode ver que, no caso do Node, aqui tem uns picos mais altos quando comparado com o container. Então, isso aqui joga um pouco a média para cima. Aí, por isso que aqui nessa próxima imagem, a gente tem uma métrica chamada P90 e P95. Como que essa métrica funciona, né? Ele pega que o valor mostrado aqui, 90% das requisições tiveram um tempo de resposta igual ou menor que o valor mostrado, né? Aqui no caso 90%, o P95, 95%. Quando comparado aqui a aplicação sendo executada diretamente no Node, diretamente na Raspberry através do Node, ela teve uma performance um pouco melhor do que no container, o que é esperado, porque com o container a gente tem uma camada a mais, então vai ter a comunicação ali entre a Raspberry e o ambiente do container e o container responder. Então, apesar de todos os benefícios comentados até agora, tem essa outra desvantagem que acaba adicionando um pouco de atraso ali no tempo de resposta. Então, pode ser que essa arquitetura não seja indicada para algum serviço que necessitasse uma resposta muito mais rápida do que isso. Considerações finais aqui. Eu acho que o objetivo na minha opinião, o objetivo do trabalho foi atingido. A gente conseguiu trazer mais segurança e estabilidade na esteira de desenvolvimento, que anteriormente não tinha um padrão ali a ser seguido. A gente conseguiu adicionar também o versionamento de serviços, o que é muito bom, principalmente para, se uma nova versão acabar apresentando algum problema, existe a possibilidade de fazer um rollback para uma versão anterior que não possui esse problema, assim como manter também um histórico de evolução do serviço. Também foi implantada a própria esteira de desenvolvimento, né, desde a criação do serviço até o deploy em produção. Isso aqui é muito bom, principalmente para novos desenvolvedores que começarem a trabalhar nesse projeto, porque eles vão ter um guia ali de como seguir para desenvolver o seu software. Foi implantado o gerenciamento remoto dos containers através do Portainer, né? Também com o Portainer foi implantada a observabilidade nesses containers, então é muito mais fácil hoje você acessar esses containers e observar como está a sua operação, se tem algum problema, se ela está saudável, assim como derrubar ou subir novos serviços. Esse sexto ponto foi o que eu comentei um pouco lá atrás. Pode ser visto como uma desvantagem ou como uma vantagem, que qualquer alteração seria necessário gerar uma nova imagem, fazer uma nova publicação no repositório de imagem. É um pouco burocrático e pode acabar demorando atrasando um pouco o desenvolvimento, mas, por outro lado, também deixa o seu serviço mais estável, porque é necessário passar por todo o processo novamente de implementação. Acho que falei tudo o que eu queria, gostaria de agradecê-los novamente e deixo meu e-mail aqui, caso tenham mais dúvidas ou algo do tipo, queiram me contatar.